Boa tarde, querido ouvinte, amigo, irmão que está nos acompanhando pela Rádio Coroados, AM 1310. Uma alegria para nós podermos, junto com vocês, participar de mais esse momento do Ministério da Oração, onde nós compartilhamos aqui a alegria, a bênção de orar uns com os outros e também a maravilhosa palavra do Senhor para os nossos corações. Esse que vos fala, o pastor Everton Muri, que é pastor da Igreja Batista em Água Fria, a igreja que oferece esse programa toda terça-feira, às 17h30, às 18 horas, Ministério da Oração. E com muita alegria que nós entramos no seu lar para participar junto com você desse momento, desfrutando da palavra de Deus, desfrutando de um momento de comunhão, ainda que à distância. Um abraço para todas as minhas ovelhas da Igreja Batista em Água Fria, todos os amigos, todos os meus familiares, todas aquelas pessoas simpatizantes do Evangelho que nos escutam através das ondas da Rádio Coroados AM 1310. Eu estou aqui com o Jonatas Ulisses, que está me acompanhando sempre nos meus programas. Boa tarde, Jonatas. Boa tarde, queridos amigos, irmãos e ouvintes. Graça e paz. Amém. Nós já vamos começar louvando ao Senhor com o hino 314 do Cantor Cristão. 314 do Cantor Cristão. Nós vamos estar louvando nesse momento junto com o irmão Jonatas Ulisses. Vamos louvar. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente sou, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente sou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Tô seguro, descansando no poder de Deus. Lutais sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Maravilha, glória a Deus. Nós podemos descansar nos braços seguros do nosso Salvador, do nosso Redentor, daquele que vive e reina para todo sempre, que governa as nossas vidas. Vamos nesse momento acompanhar o Jonatas Ulisses numa palavra de oração. Momento também que você pode aí na sua casa colocar diante de Deus o seu pedido, o seu clamor, e junto nós podemos orar ao nosso Senhor. Nós temos essa preciosa bênção de poder orar e achegar a Deus em oração. E Ele escuta a nossa oração. Então nós vamos orar nesse momento. Irmão Jonatas Ulisses, nos conduz em oração nesse momento. Oremos. Deus Santo e Poderoso,
Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, ó Pai, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renovou sobre nós nesse dia. E nós pudemos, ó Pai, desfrutar de mais um dia, de mais uma oportunidade, ó Deus, de te servir, de te adorar, de te exaltar, ó Deus, se arrepender e se voltar aos seus pés. Por isso, ó Senhor, ser conosco, ó Deus, nessa tarde, nesse programa. Amém. Que o Senhor possa, por meio do teu Espírito Santo, ó Deus, abrir os corações, ó Deus, iluminar as mentes, ó Pai, tirar as escamas dos olhos, ó Pai, desobstruir os ouvidos, ó Pai, amém, para que a tua palavra possa penetrar, ó Deus, como boa semente, como ela mesma diz que é, ó Deus, e possa brotar, e possa frutificar, ó Deus, sim, pelo regar, ó Deus, do teu Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus que nós oramos, seja com o seu povo, ó Deus, com os nossos irmãos da Igreja Batista de Água Fria, ó Deus, amém, Senhor. O Senhor possa fortalecê-los, possa instruí-los, possa consolá-los, confortá-los nesse tempo, ó Deus, em que a igreja, ó Deus, está fisicamente separada, mas nós, como corpo de Cristo, continuamos unidos e unidos ao Senhor, que é o cabeça dessa igreja. Amém, Senhor. Por isso, ó Deus, não os deixe desanimar, nem esmorecer, mas que possamos confiadamente, ó Deus, continuar servindo ao Senhor, amém, orando, buscando crescer no conhecimento e na amém, graça do Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seja com aqueles que estão nos hospitais, seja com aqueles que estão trabalhando, ó Deus, que estão correndo os riscos, que estão passando por situações difíceis, aqueles que precisam trabalhar, aqueles que estão sem trabalhar, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, e que o Senhor possa sustentá-los, ó Deus, que o Senhor possa agir, ó Deus, com poder e graça nesse tempo. Nós clamamos ao Senhor mais uma vez. Tenha misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor possa cuidar do seu povo, possa cuidar de nós, mas que a humanidade possa, nesse tempo, se voltar para o Senhor verdadeiramente. Amém. E entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém. Em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém. Vamos mais uma vez louvar o Senhor. Agora vamos louvar com o hino 344 do cantor cristão. 345, Contar a Jesus. E nesse momento você pode também aí no celular nos acompanhar em louvor. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para tia Tânia, para Juliana Crespo, que está nos acompanhando. Um abraço também para minha avó, né, que está ali acompanhando junto com a tia Tânia. Que Deus possa estar abençoando a vida da minha avó Anita. Um abraço para nossos irmãos lá de Bela Joana, queridos, amados, né? Que Deus possa estar indo, Soltamiro, irmã Fidelina, Dona Biá, toda a família, o Naldo, Jardel, que Deus possa estar abençoando todos vocês. Vamos juntos louvar, Contar a Jesus, um lindo louvor do cantor cristão, 345 do cantor cristão. A Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar, os meus cuidados, meus sofrimentos, só Ele pode suavizar. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. A Jesus Cristo contarei tudo, Ele é amigo e me leal, basta pedir-lhe e sem demora, aos meus pesares a fim cabal. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrei sempre minha aflição, aos meus cuidados, aos meus momentos, só Ele pode dar solução. Sempre tentando, sei que preciso de um protetor que possa valer. Só meu amado, que é invencível, pode, portanto, me proteger. A Jesus Cristo, meu bem amado, narrei sempre minha aflição,
aos meus cuidados, aos meus tormentos. Só Ele pode dar solução. Neste caminho não desejam nos desviar e me demover. Mas Jesus Cristo, forte e zeloso, sempre me ajuda a permanecer. A Jesus Cristo, conte! A Jesus Cristo, meu bem amado, narrarei sempre minha aflição. Aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode dar solução. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 9. Nós estamos firmes expondo a palavra de Deus e estamos aqui focados no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dentro do contexto de Sermão da Montanha, e nós estamos falando especificamente na oração do Pai Nosso, nas terças-feiras. E hoje eu gostaria de compartilhar mais um pouco da palavra de Deus dentro desse contexto, diretamente voltado hoje para refletirmos sobre a parte do versículo que diz que estás nos céus. Mas eu gostaria de ler a palavra de Deus, que diz assim, Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Grave comigo, que estás nos céus. Nós vamos falar dentro desse contexto hoje. Nós já ouvimos em 2 vezes, e você que está me acompanhando hoje pela primeira vez, pode ir na nossa página do YouTube, Igreja Batista em Água Fria, que tem as 2 primeiras pregações dos nossos cultos aqui na Rádio Coroados AM, às terças-feiras. Você pode ir lá e assistir as 2 primeiras pregações. E hoje nós vamos dar prosseguimento nessa exposição, nessa reflexão da palavra de Deus. Nós vimos que nosso Deus, Ele é Pai na semana passada. Nós vimos também que Ele em Cristo Jesus, nos dá um exemplo de oração e nos dá um modelo de oração. E hoje nós vamos nos focar no fato de que Ele é o nosso Pai e que estás nos céus. Quando nós oramos, estamos indo a Deus. A oração é a forma que nós temos de falar com Deus. E a Bíblia é a forma que Deus tem de falar com nós. Então, quando nós vamos a Deus, nós estamos nos referindo a alguém que está em determinado lugar. E segundo a oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo, Ele é o nosso Pai que está nos céus. E agora, Jesus, que é o nosso exemplo e nos deixa o ensino, esse modelo de oração, é também quem possibilita e viabiliza e media esse acesso. Ele está nos céus. Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso, que está assentado no alto e sublime trono, que governa todas as coisas. Ele é o Senhor de tudo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, nós somos agora, em Cristo Jesus, possibilitados de ir a Deus em oração. Nós podemos adentrar e achegar a Deus, que está nos céus. Ele está nos céus, regendo todas as coisas, dirigindo todas as coisas, mas o nosso Deus Supremo, Ele nos dá acesso a Ele mesmo por causa da sua misericórdia e em Cristo Jesus, segundo o louvor da sua glória. E nós podemos nos achegar a Ele por causa de Cristo Jesus. Não há mais separação. Mateus 27, 51 vai dizer que o véu se rasgou. O Deus que está nos céus, Ele não está fora de acesso. Ele não está inacessível. Ele não está distante. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos resgatou. Ele nos salvou.
As nossas iniquidades é que faziam separação, mas Cristo Jesus absolve a ira, Cristo Jesus nos perdoa, Cristo Jesus agora, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos ir a Ele. Nós temos esse rico privilégio. Não há necessidade de ninguém interceder por nós. Não há necessidade de nós pedirmos outra pessoa para ir a Deus por nós. Não há necessidade de agora nós termos alguém que viabiliza as nossas orações diante do trono de Deus. Nós temos esse acesso aquele antigo padrão da antiga aliança, que tinha um sumo sacerdote que ia a Deus em prol do povo para apresentar o sacrifício no Santo dos Santos, para oferecer a Deus sacrifício pelo pecado do povo. Isso não se tem mais. Em Levítico 16 está esse padrão. Agora em Cristo temos tanto o sumo sacerdote por excelência, Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2, diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Eu vou ler para os irmãos. O ponto principal que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Nós temos Cristo Jesus como sumo sacerdote, mas ele tanto é o sumo sacerdote por excelência, como também nele temos o acesso garantido. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 21, diz a palavra de Deus: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, nós podemos nos achegar ousadamente a Deus que está nos céus. E nós temos, primeiro, que Deus está nos céus, e quando nós oramos, nós vamos a Ele, vamos por intermédio de Cristo Jesus, somente Cristo. E segundo, o céu é a morada de Deus, que estás nos céus. Deus tem uma morada, sendo nosso Pai. Salmos, capítulo 11, versículo de número 4. Salmo capítulo 11, versículo de número 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Nós podemos olhar para o céu e quando nós oramos e dizemos: Pai nosso que está nos céus, nós estamos nos sujeitando a um Deus todo-poderoso, sublime, excelso, majestoso, soberano, que está sentado nos céus e o seu trono é os céus. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas, na verdade, habitará Deus na terra, os céus, e até os céus dos céus não te pode conter, quanto menos esta casa que edificarei. Deus não cabe na sua medida, em um lugar físico, material, em obra construída por mão de homens. Deus mora no céu, a sua majestade cobre toda a terra. Deus é santo, magnífico, grande. Isaías, capítulo 66, versículo 1. Isaías, capítulo 66, versículo 1, vai nos dizer a palavra de Deus: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra, estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde está o lugar de meu descanso? Deus majestoso, Ele tem no céu a sua casa. Ele mora nos céus, onde nós não poderemos ir se não for por intermédio de Cristo, onde nós não poderemos morar se não for conduzidos por Cristo. E ainda mais um versículo da palavra de Deus que nos traz essa verdade. Salmo 103. O Salmo de número 103, do livro de Salmos. A palavra de Deus nos diz:
Salmo 103, versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Ele está nos céus, e é o terceiro ponto que nós vamos entrar. Mas o seu reino domina sobre tudo. Ele está nos céus, mas não está alheio a nós. Ele é o nosso Pai por excelência. Ele é o nosso Pai que cuida de nós. Ele é o nosso Deus que tem nos sustentado, que tem nos guardado, que tem guiado a humanidade, que tem regido toda a terra sobre o cetro que está nas suas mãos. Mas ele não está alheio em momento nenhum por estar nos céus, por a morada dele ser nos céus. Pai nosso que estás nos céus nos indica de que Deus tem uma morada, mas nos indica também de que ele estando nos céus e os seus feitos apontam para isso. Ele não nos esqueceu de nós. Ele não está alheio a nós. Isaías, capítulo 59. A palavra de Deus vai nos dizer, Isaías, capítulo 59, verso de número 1 e 2. Certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas sabe o que faz separação entre os homens e Deus? Versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ele não está alheio, mas nós o abandonamos, nós viramos de costas para ele, nós vamos correndo para o pecado, nós somos depravados e carecemos da misericórdia dele, carecemos da obra que ele faz em Cristo Jesus por nós. O Pai nosso que está nos céus nos garante. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 20. Certamente eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é um Deus que está nos céus, mas que está aqui agindo em nós, em nosso meio, na humanidade, em favor dos seus servos, regendo toda a história, porque ele é onipotente, porque ele é onisciente, porque ele é onipresente. Atributos que Deus tem e que nesses atributos ele revela a sua glória, o seu domínio e a sua majestade. Nós temos um Deus que está nos céus, isso nos mostra a grandeza dele. Ele é o Criador, sustentador, majestoso Deus. Mas temos um Deus do céu que nunca deixou de assistir, de visitar e de agir em favor do seu povo. Ele visitou Adão depois que pecou lá no Éden. Ele sacrificou um animal para ele fazer uma vestimenta para tapar a sua vergonha de pecado. Ele visitou Noé. Ele instruiu para a salvação através da arca. Esse é o nosso Deus Pai, que viu a aflição do seu povo no Egito e lhes respondeu trazendo libertação. E em Cristo Jesus, nós temos a maior ação de Deus e a maior manifestação de Deus, a maior revelação que chamamos na teologia de revelação especial. Sua maior manifestação foi em Cristo Jesus, quando ele deixou a sua glória, veio até nós para nos salvar, se fazendo homem, sofrendo as nossas angústias, vivendo os nossos medos e temores. Cristo Jesus, 100% homem e 100% Deus, para nos garantir o acesso à casa do Pai, à morada de Deus. Eu gostaria de encerrar, para nós orarmos mais uma vez juntos, dizendo o seguinte, sobre a oração. Quando nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, nós elevamos os nossos olhos, assim como o salmista faz. Ele olha para os montes e ele lhe faz uma pergunta nos Salmos.
De onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, nosso Deus, que fez os céus e a terra. E quando nós oramos e dizemos Pai nosso que está nos céus, nós estamos pregando para a nossa alma e dizendo o seguinte para ela: você não é órfão. Temos um Pai e Ele tem uma morada que foi preparada para nós. E Ele veio a nós em Cristo Jesus para nos garantir que não erremos o caminho para casa. Esse é o nosso Pai zeloso, Deus Supremo Criador. Esse é o nosso Pai que tem cuidado de nós. Esse é o nosso Deus Criador. Esse é o nosso Deus sustentador. Esse é o nosso Deus Pai, que está nos céus, mas que nos visita, que nos visitou durante toda a história da Bíblia, toda a história da humanidade, e que em Cristo Jesus mostrou o ápice da revelação. Ele não abandonou os martírios nos Coliseus romanos, no Coliseu romano. Ele não abandonou os missionários que desbravaram o mundo para pregar o Evangelho. Esteve com eles, e sustentou eles, assim como sustenta a nossa vida. Por isso, creia nesse Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vamos encerrar orando e logo em seguida vamos cantar um pedacinho de um hino. E você na sua casa possa receber essa palavra no seu coração, sabendo que você tem um Deus Pai, a morada dele é nos céus. Ele não é alheio à humanidade. Ele é Pai. E Pai, onde quer que o filho esteja, ele se importa. Ele quer saber como está o filho. Que você se submeta a esse Pai zeloso. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, Tu és grande, bondoso, Tu és maravilhoso, Tu és nosso Pai. Tu que estás nos céus, não se esquece de nós, porque ainda que somos pecadores e depravados, o Senhor olha para nós com misericórdia e em Cristo Jesus nos restaura para que nós possamos voltar a Ti e retornar à casa do Pai, a morada do Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus, cuide de nossas vidas, ó Deus, nos ensine a orar e que a oração do Pai Nosso seja um modelo de essência e não um modelo de jargão, e não um modelo de reza, e não um modelo de palavras lançadas ao vento. Em nome de Jesus, ó Deus, visita o seu povo, visita a minha amada igreja Batista em Água Fria, sustenta os seus servos, ó Deus. Guarde eles para que não esfriem, mas pelo contrário, que dediquem-se mais ainda à leitura da Bíblia e à oração, para que tão logo o Senhor haja com poder e glória, mostre a sua majestade, e nós possamos voltar a cultuar ao Senhor. Dá-nos graça, cuide de nós, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti.